Para usar o painel da Factory Trades é muito simples. Qualquer gráfico que abrirmos irá aparecer automaticamente o nosso painel e o nosso template padrão. Lembrando que é obrigatório a abertura das ordens pelo painel. Ordens que são abertas fora do painel será desconsiderada no sistema. O painel já vem com lote padrão de 0.01, esse lote não pode ser alterado, né? E na parte de cima temos a opção de colocar a quantidade de pontos do stop loss, ok? Lembrando que esse stop loss pode ser configurado depois que a ordem abrir também. É opcional essas duas opções, o stop loss e o take profit. Vou abrir uma ordem como exemplo, uma ordem de compra, ok? Eu posso arrastar essa ordem, o stop loss dessa ordem, e também o take profit pelo próprio gráfico, ok? Lembrando, é obrigatório abrir pelo painel. O fechamento da ordem e a modificação da ordem não precisa ser pelo painel, somente a abertura. Nessa parte de baixo temos as ordens pendentes, ok? Selecionamos a ordem pendente que queremos e colocamos a distância entre o preço atual e a ordem. Nesse exemplo, vou colocar um limite de compra a 200 pontos. Okay? Eu estou dizendo que se o preço descer 200 pontos do preço que está atualmente, vai acionar o meu limite de compra. Então eu coloco a quantidade de pontos e clico em Place. E a ordem vai aparecer aqui no gráfico. Lembrando, a abertura da ordem é obrigatória no painel, porém eu posso modificar pelo próprio MetaTrader 4, ok? Nessa parte mostramos as informações do sistema, o máximo de ordens que podem ser abertas ao mesmo tempo, o máximo de ordens durante o dia, você pode abrir quantas ordens você quiser durante o dia, lembrando que apenas 4 ordens por vez. Nessa parte mostra o limite de perda diária. Caso você atinja o limite de perda diária estipulado no painel, você será parado e só vai poder abrir ordens no próximo dia. E embaixo o limite de lucro diário. Caso você atinja, você não conseguirá abrir mais ordens também. O seu lucro já está garantido no dia. E nessa parte de baixo temos as opções de fechar todas as ordens. Se você tem um exemplo, as 4 ordens abertas, você quer fechar todas, clica nessa primeira opção. Caso você queira fechar apenas as que estão perdendo, nessa segunda opção, ou caso só as que estão no lucro, clica nessa terceira opção. E embaixo tem o painel para abrir ordens a mercado instantâneo, o botão vermelho para venda e o botão verde para compra, né? Já tem um lote padrão, esse lote não modifica. E lembrando, toda a ordem é obrigatória ser aberta pelo painel. Depois dela aberta no mercado, você pode modificar ela no próprio gráfico do MetaTrader 4, pode fechar pelo MetaTrader 4 normalmente. A obrigatoriedade é de ser aberta pelo painel. Quando houver ordem aberta no mercado, como é nesse exato momento, o MetaTrader 4 precisa ficar aberto, que é para o nosso painel fazer o gerenciamento de sua ordem. Caso necessite fechar, se atingir o limite de perda diário, ou se precisa fechar ao atingir o limite de ganho diário também. Ok? Então é necessário o MetaTrader 4 estar aberto quando houver ordem aberta no mercado.